a função polinomial do primeiro grau, né? Então, qual é a ideia dela? Ela, na verdade, é uma função que te dá homogeneidade na variação. O que é ser homogêneo, né? É ter uma variação constante. Praticamente é isso. O que acontece? Existem eventos, na verdade, a maioria dos eventos matemáticos da nossa vida, eles são regidos por uma equação de primeiro grau, né? Pela linear equation, como eles chamam aí, aí na gringa, né? Na verdade, a equação de primeiro grau, ela tem trocentos nomes, cara, vários. Tem, pelo menos no Brasil, né? Se chama função afim, função de primeiro grau, função linear, equação da reta, vários nomes que representam a mesma coisa, que representam uma expressão matemática que ela pode ser descrita por essa equaçãozinha aqui, olha só. Y igual a x mais b. Então, toda vez que tu vê uma coisa como essa, tu pode ter certeza que é uma variação homogênea, que é uma reta ao gráfico, e o contrário é a mesma coisa. Se tu vê uma variação homogênea, se tu vê uma reta, tu pode ter certeza que ela é descrita por uma função como essa, tá bom? Veja o seguinte também. Eu te falei que a maioria dos fenômenos matemáticos que ocorrem no dia a dia são dados por uma equação como essa, e de fato são. Por exemplo, digamos que você vá numa loja e uma camisa está $30, por exemplo. Sim. E você vai comprar 5 dessas camisas. Você sabe que vai dar $150. Faz sentido, né? No caso, a quantidade de camisas implica na quantidade de dinheiro que você vai gastar, ou seja, o seu gasto está em função da quantidade de camisas. E o gasto, ele cresce de forma homogênea em relação à quantidade de camisas. Sempre de 30 em 30. A cada unidade você vai aumentar em 30 o custo. Então, um processo simples como esse é dado por uma função de primeiro grau. Beleza? Certo. Bem simples assim. Então, agora vamos ver outros exemplos aqui. Bem, vai aparecer muitas equações dessa e tu vai ter que lidar com elas. Portanto, tu vai precisar entender o que significa, qual é a função de cada número na equação. Se ficar muito difícil aqui, a gente dá um passo atrás e vai para um assunto um pouco mais elaborado. Mas por hora, tu me parece ser um cara esperto, vai pegar isso aqui rápido. Então vamos lá. Isso aqui é uma equação de primeiro grau. Y igual a 2x menos 1. Para começar, o valor do y está em função do valor do x. Por isso que a gente normalmente fala y em função de x, ou uma f de x. O f vem de função. O x aqui, então, é um valor que a gente chama de parâmetro independente. Ele não depende de nada. Tu escolhe um valor para ele, o valor que ele assumir vai causar um efeito no y. Sendo assim, o que define realmente a equação são esses dois valores aqui, o valor que multiplica o x e o valor que soma ou subtrai o x. Esse valor aqui na frente vocês chamam de slope. Aí, slope. E esse aqui vocês chamam de y-intercept, tá? Aqui no Brasil a gente chama de coeficiente angular, esse aqui, e coeficiente linear. Então, como o nome indica, esse cara está associado, o 2, não o x exatamente, mas o 2, nesse caso. Ele está associado com a inclinação da reta. Por isso o slope, né? O coeficiente angular. E aqui está associado com o valor ao qual a reta cruza o eixo y. Por isso o y-intercept, né? Onde intercepta o eixo y. A reta intercepta o eixo y. Muito bem. Claro, esses números eles podem ser mais expressos de formas diferentes. Por exemplo, nessa situação a gente tem um número negativo e uma fração ainda por cima. Mas não tem problema, sendo um número real, pode ficar ali na frente do x. Isso aqui é um número real. E somado com 5. Então, novamente, nós temos um slope de menos 3/2, ou seja, tudo faz parte do slope, incluindo o sinal, incluindo o número aqui embaixo. E aqui nós temos o y-intercept. Eu estou falando várias coisas porque, bem, é a nossa primeira aula, né? Então não sei o quanto tu sabe. Mas sim, tranquilo. Parece fácil por enquanto? Sim, tá tranquilo. Eu tô compreendendo. Lembra de ter visto isso alguma vez na vida ou não viu? Não, já vi isso na escola, assim, mas é sempre bom ter uma revisão, assim. Certo, certo. A gente vai fazer alguns exercícios para poder medir o quanto tu sabe, o quanto tu não sabe do conteúdo, tá bom? Tá bom.
É bem comum eu cobrar isso, né, para ver até onde eu posso cobrar do aluno. Então, por exemplo, aqui, nós temos menos 5x, né? O que acontece? O slope é menos 5, mas qual é o y-intercept aqui? Ué, seria 0, né? Zero. Se ele não aparece, é porque é zero. Não é que ele não existe, ele é zero. A reta vai cruzar o eixo y em algum momento. No caso, quando o y for igual a zero. E aqui nós temos um slope esquisito, né, que é 1/2. E o y-intercept novamente zero. Beleza. Então, muito bem. Aqui nós temos algumas funções de formatos distintos. E o problema nos pede para indicar quais são as equações de primeiro grau aqui. Você saberia me dizer? Calma. Você está falando da 16 ou da 17? Essa aqui é 16. É para eu te dizer qual que é o slope, qual que é o Não, y-intercept? simplesmente dizer quais são as equações de primeiro grau aqui. Ué, tá bom. Bem simples, né? A, não, B, D, Mais alguma? não, pô. Tem mais uma? A, B e D. Tem mais uma? Ué, A F? a F? Você não pode, sim, você não pode se ater à posição onde os termos estão. A ordem que tu faz uma soma não muda o valor da soma. Né? 2 mais 3 é 5, 3 mais 2 também é 5. Então, o fato de tu ter primeiro o y-intercept e depois o x com o slope, não muda o fato que isso aqui é uma equação de primeiro grau. Sim, nós normalmente apresentamos ela como y igual a x mais b. Primeiro termo com o slope com x e depois o y-intercept. Mas não importa. Você pode apresentar da forma que você quiser, sacou? Tá. Então, isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Por que a C e a E não são uma equação de primeiro grau? Ué, porque a C tem uma variável no termo B e a E é tipo um trinômio. Na verdade, tanto a C quanto a E, elas são polinômios de segundo grau, porque elas têm um termo quadrado, né? Um termo elevado ao quadrado. X square, né? Sim. Então, se você tem um square, você não tem uma equação de primeiro grau, porque o square é 2, né? Então, já é uma de segundo grau. Se tivesse ao cubo, seria de terceiro grau. Se tivesse uma raiz, seria outra coisa. Tá. Se tivesse um seno, se tivesse um logaritmo exponencial, seriam outras equações. Para ser uma equação de primeiro grau, tem que ter um termo de primeiro grau. Esse x, apesar de não apresentar um expoente, a gente sabe que está elevado a 1, certo? Número 1. Porque todo número elevado a 1 é ele mesmo. Né? Por exemplo, tua idade, pelo que eu entendi, tu tem 16 anos, vai 15, fazer. 15. É, vê isso. Você tem uma voz muito grossa para um cara de 15, velho. Tá louco. Sério? Seríssimo. Até pensei, pô, o cara é repetente, mas não. É isso mesmo. Então, o que acontece? Se você tem a sua idade, né, 15. 15 elevado a 1 é a mesma coisa. Né? Então, a gente não apresenta o expoente 1 aqui, mas sabendo que existe um escondido ali, nós chamamos uma função como essa de função de primeiro grau, tá? Tá. Certo, tranquilão. A desgraça desse livro aqui é que ele traz a resposta do lado. Mas também não tem muito segredo aqui. Ele diz qual é o A e qual é o B, ele só pede para você montar a equação, né? Demais. Né? Colocar os valores em cima. Agora, eu vou pedir para tu fazer uma coisa um pouco mais interessante, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Bem, qualquer problema eu te ajudo, né? Não precisa se preocupar em me perguntar nada. A questão é que eu preciso que tu responda algumas coisas que podem ser meio simples demais, só para ver como é que tu tá. Primeira aula é sempre assim, né? Tá bom, tá Tem bom. que fazer uma anamnese. Vamos lá. Dada a função definida pela lei. Bem, essa é a lei. É a nossa equação de primeiro grau, como tu pode notar. Com x real, determine o valor da função nessas duas situações. Então, antes de eu te explicar, tu conseguiria me dizer o que ele está pedindo aqui na A, por exemplo? O que ele quer que a gente faça? Ué, O que significa esse menos 1 ali?
a gente, tipo, o x seja o -1, aí você só multiplica pelo 5. Exato, exatamente isso. Quando ele apresenta a função escrita dessa forma, note que ele está comparando com esse f de x, né? Então, por comparação, a gente nota que o valor do x tem que ser -1. Né? Beleza, então me faça aí as duas na maior velocidade que você puder, por favor. Tá bom. Mas Ah, se quiser usar um papel e uma caneta, não tem problema. Né? não, tá bom. Mas a B você quer que eu dê a resposta em forma de fração ou pode precisar de décimo, alguma coisa A assim? conta não vai dar fração na B. Ah, você tem Ela razão. não vai dar um número decimal na B, se tu reparar bem. É, dá -3 na B. Certo. E a primeira deu quantos? É, -5. Não, a primeira não vai dar -5. E a segunda também não vai dar -3. Ué, calma. De fato, você tem que jogar ali no lugar do x, né? Mas você tem que somar com -4 ali também, né? Ah, sim, Esse- não, eu tava resolvendo só pro... Então tá Tava fazendo... errado. Só fiz isso. Porque a função é isso tudo, né? Sim, beleza. Inclui -4. Então Tá. aqui vai ficar -5, -4, que é -9, né? Sim, É isso tranquilo. aí. E agora faço o mesmo para B, então, por favor, para a gente encontrar a resposta de verdade. Tá -7. Isso. Perfeito. Então, sim, então, cuidado que função é tudo, né? O intercept e o slope. Vamos para a próxima. Ah, essa aqui é interessante. Agora a gente vai ver um uso para equação de primeiro grau, né? Porque, de fato, as equações não aparecem flutuando na nossa frente, assim, elas aparecem dentro de algum uso. Então, vamos lá. Aparecendo aí para você? Consegue enxergar bem? Tô conseguindo. Ah, falando nisso, me esqueci de uma coisa. Você está num computador, né? Tô sim. Você pode apertar naqueles três pontinhos que está do lado do telefoninho vermelho ali no Google Meet, Posso. certo? Tá em português o seu Google Meet? Tá em inglês, mas por que fala? Então clica em Change Layout, Tá. depois Spotlight, tá? Calma, Spotlight? Onde? É. Só para a tela ficar um pouco Não. maior, tá? Sim, sim. Tá. Certo. Agora sim, agora pode resolver esse problema. Caso você não tenha entendido, eu explico, tá? Não, Mas tá. acho que suficientemente entendível. Fazendo a B. Tá, tá.
Mas já? Acho que sim. Certo, vai me respondendo cada uma, então. Tá, a A seria 35 vezes 2 mais x vezes 2. Perímetro igual a 35 vezes 2, que é 70, né? Mais, Tá? mais 2x, né? Ou seja, P igual a 2x mais 70, certo? Sim. Sempre que ele te pede uma função, tu tem que ter o sinal de igual, cara. Tá, Então, tranquilo. é o caso aqui. Esse tipo de detalhe é importante. Qual é o perímetro para x igual a 12,5, então? Seria 95. Não. Ué, Peraí, como? posso estar errado, posso estar errado. Eu fiz uma conta errada de cabeça. 12,5 vezes 2, mais... Não, não. Você dá certo. C, o valor de x para que se tenha f de x igual a 90. Ué, seria 90, né? Não, ele quer o Ué. valor de x. O f de x aqui é o valor do perímetro, no caso. Ah, O não. Ah, tá. próprio P, né? Tá, teria que ser 10, então. Teria que ser 10, exatamente. Cara, eu tenho muita dificuldade em entender quando tá em português, cara, a pergunta. Tipo. É, o meu livro é em português. Não, então, é porque eu que vacilei, devia ter vindo com algum tipo de material pra próxima aula, eu vou providenciar com certeza. É. Mas Você é tá aí há por... quanto tempo, cara? Cara, eu tô aqui há 50 dias, mas eu venho de uma escola que eu já aprendia tudo em inglês no Brasil. Ah, verdade, tá no International Tava numa School. escola internacional. Então, tipo, matemática e português eu não. Tipo, não é que eu não sei fazer, eu não sei o que tá pedindo, mais ou menos. Bem, eu tenho um livro aqui que o pessoal usa bastante para estudar para o IB, para o SAT, ele está em inglês, mas Não, ele é um livro um pouco então. avançado, velho. Não, tá tranquilo. Tá tranquilo? Então tá bom. Tá tranquilo. Eu posso te ajudar aí a interpretar, se for o caso. Apesar de que, né? Nossa língua mãe a gente tem que dominar, né? Querendo ou não. Vamos lá, deixa eu pegar essa aqui. Deixa eu salvar. Se tivesse disso, eu tinha preparado um material em inglês. Tem bastante material em inglês aqui, mas é tudo para high school, né? Não é para a tua ainda, que é middle school. Se tiver alguma coisa de middle school em inglês aí para me mandar, eu agradeço. Tá. E aí, esse problema parece tranquilo para ti? Sim. Tá. Certo, pode falar então. Na A, o perímetro do quadrado da função de x seria 4x. Ah, sim, sim, porque se tu tem um quadrado de lado x, você sabe que os quatro lados medem x, então x mais x mais x mais x, né? 4x. Se fosse a E área, seria x ao quadrado. na B seria 40, pô. Exato, bem tranquilo. Vamos pegar alguma mais heavy metal aqui que tá ficando tosco já. Achei uma boa. Esse é o nosso enunciado aqui. Eu já vou colocar as perguntas, tá? Tá. Conseguir fazer uma conta, uma questão como essa, eu acho que tu está preparado para coisas mais complicadas nesse assunto. Ela é bem extensa. Consegue enxergar bem? Ou quer que eu dê uma revisita? Eu vou dar uma revisita. Poder dar um zoom, cara. Aí.
Na C eu preciso fazer a tabela até ela ficar cheia ou até você pegar a ideia? Olha, a característica importante da equação de primeiro grau é que com 2 pontos você já consegue ter a ideia completa da tua equação, da reta, qualquer coisa que seja. Então 2 pontos é suficiente aqui, cara. Não, então tá tranquilo. É porque eu tava fazendo já um monte. Não precisa. Eu tô com os exercícios do menino, que ele até vai ter prova desse mesmo assunto terça, a gente estava tendo aula agora há pouco. Se tu quiser, a gente pode seguir para aqueles exercícios, apesar de que, bem, no geral, né, nos Estados Unidos as questões elas são muito simples, sabe? No Brasil tem questões desenvolvidas como essa aqui, com texto de bastante interpretação, mas nos Estados Unidos é simplesmente a conta e tu resolve. Eu acho meio ruim, assim. O aluno não consegue interpretar o que realmente, para que realmente serve, né, a equação. Mas se tu quiser, a gente pode seguir nos exercícios naquela linha. Tá, ó, a A é 120 minutos, ou então 2 horas. Certo, Na B seria 125. certo. Aí na C ficaria 15 para 125, 30 para 250, 45 para 375. Uhum. Tem esse crescimento contínuo de 125, né? Uhum. Então, E a equação? cara, não sei. Não sabe? Tudo bem. Bem, esse é comum, né? O pessoal aí fora tem dificuldade justamente por causa da interpretação. Entender como é que funciona a equação. Mas eu te explico. Bem, essa é a nossa equação. É um formato geral, eles chamam de standard form da equação de primeiro grau, né? Onde aqui é o slope, aqui é o b. Mas qual é o significado prático do slope do b, né? É o y-intercept. Bem, o slope, além de ele ser a inclinação da reta, né, uma reta mais inclinada, caramba, uma reta mais inclinada, ela tem um slope maior, né? Na prática, ela também indica a taxa de variação. É no A que tu vai indicar o quanto que o processo aqui está variando a cada minuto, né? Então, tu reparou que de minuto em minuto aumenta quanto aqui? Foi despejado quanto na realidade? Tu conseguiu reparar isso? Não, por minuto? É. Bem, tu reparou que em 15 minutos despejava quantos? Não, Vai lá. despeja tipo 8,3 por Certo. minuto. Me fala aqueles teus pontos lá. 15 para 125. Aham. 30 para 250. Beleza, suficiente. A gente reparou que numa variação de 15 para 30 é uma variação de 15, certo? Sim. O valor aqui variou 125, porque foi de 125 para 250, é 125. Então, existe uma forma de tu encontrar o slope utilizando esses dados. Eu já vou te mostrar. O que tu tem que entender é que é justamente o slope que te dá essa taxa de variação, o quanto tu está variando. É esse valor aqui, ó. E
Bem, aqui a gente nota que de 15 em 15 varia 125 em 125, mas o slope, na verdade, ele te dá a variação de 1 em 1. O valor dele é a variação de 1 em 1. Então, é ele que indica a variação. Portanto, a gente vai encontrar o valor dele por meio desses valores, porque é neles que a gente repara a variação. A gente normalmente fala que o slope é dado por ΔY dividido por ΔX. O que é delta? Sabe o que é delta na matemática? É quando você multiplica tudo? Delta significa variação na matemática. Isso em qualquer lugar. Delta é uma variação. Então, aqui o que a gente vai variar? Nós vamos variar, vamos colocar, na verdade, vamos mostrar qual foi a variação dos valores de y, dos dados que você colheu. Então, a gente repara que o y foi de 125 para 250. Quando a gente escreve o ΔY, a gente sempre coloca o y final menos o y inicial da nossa análise. X final menos o x inicial da nossa análise. Então, a nossa análise aqui, os dados que eu peguei dessa tabela, mostram o y final de 250 e o inicial de 125. O x final de 30 e o x inicial de 15. A hora que eu resolver essa conta, eu vou ter o A. Eu vou saber qual é a variação por unidade. Então, vai ficar na prática 125 dividido por 15. Dá 8,333, que foi uma coisa que tu falou, né? Sim. Caso 125 dividido por 15, é melhor escrever como fração do que como uma dízima periódica, né? A gente pode dividir por 5, vai ficar 25 por 3, certo? Concorda comigo? Sim, concordo. Tanto Certo. que eu tinha te respondido isso da primeira vez. Então, nós encontramos o nosso querido slope aqui. E o y-intercept, tem ideia de como pegar ele? Ué, o y-intercept, geralmente eu botaria no gráfico e olharia. Só que a gente tem que entender o que é o y-intercept quando não tem gráfico, que é o caso aqui. O que ele é, né? Ele é o valor para quando eu não tenho variação. É como se fosse uma espécie de valor inicial. Qual é o valor quando x é zero na tua situação? O que significa x ser zero aqui na nossa situação, né? É o tempo ser zero. É a hora que eu ligo o cronômetro. Quanto que vai ser o valor inicial, né? Se tu ler bem o enunciado, tu consegue interpretar isso, né? Porque a caixa d'água tem 1000 litros de capacidade e ela alimentada para um registro que é aberto, quando totalmente aberto, 25 litros a cada 3 minutos. A caixa estava vazia, de acordo com a questão A, tá vendo? Se ela estava vazia, eu não tenho nenhum litro de água. Eu não tenho nada que surja aqui do X. Né? Na hora que eu ligo o cronômetro, se eu for medir a quantidade de água que tem na caixa, é zero. Então, em outras palavras, quando o X é igual a zero, o Y também é igual a zero, certo? Tá. Portanto, com isso em mente, eu posso até mesmo pegar essa equação, e esse é o padrão, quando a gente está trabalhando com a linear equation, né? Coloco esses valores que eu colhi desse ponto lógico aqui para reparar que o B é zero, né? Esse número vezes zero é zero, logo B igual a zero, certo? Ou seja, o coeficiente linear é zero. O y-intercept é zero, eu não precisei da reta para isso. Eu só preciso entender o significado prático do y-intercept, que é o valor no instante zero, quando começa a tua análise. Caso você não tivesse essa informação, né, que a caixa estava vazia, você poderia simplesmente pegar mais dados e verificar isso. Se tu jogasse, por exemplo, outro ponto que tu falou sobre o 45 lá, 45,375, né? Se você jogasse ele aqui, você ia encontrar o valor do B. O mesmo valor que eu encontrei, zero. Tá bom? Então essas são as ideias mais gerais aqui do assunto. Claro, o que eu estou te passando aqui... Otávio, o teu nome, né? Otávio, isso. É coisa que na escola, pelo menos aqui no Brasil, e pelo que eu estou vendo lá nos Estados Unidos também, coisa que passa 1 mês, 2 meses
sabe? Uma escola boa, assim. Às vezes demora, o professor demora para passar. Se tu tá pegando bem, beleza. Tá compreendendo bem até aqui? Sim, então, tô entendendo. Perfeito. Então vamos para um novo exemplo que segue a mesma ideia. Eu vou colocar ele aqui para ti. E qualquer coisa eu até posso mandar o que eu já fiz. Um exemplo, mas eu acho que tu consegue sem isso. Deixa eu mandar aqui. Tudo que eu fizer de conta aqui, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então tu não precisa copiar nada, tá? Tá. Beleza. Qualquer dúvida, eu tô aqui. Pronto. Uou, agora foi rápido, hein? American Way. Vamos lá. E aí, quais são as respostas? Tá. A me deu 97,6 e a B me deu 100. Exato. Tranquilo. Aqui era simplesmente colocar os valores no lugar certo, né? Nada demais. Certo. Vamos continuar o conteúdo, então. Já que fizemos todos os exercícios do livro até agora. Para uma introdução, para uma primeira aula, tá? Nota 1000. Vamos ver aqui. Gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, com o crescimento do que tu está medindo, compreendendo com a tua equação, é homogêneo, tu vai ter uma homogeneidade no teu gráfico. Isso pode significar um gráfico que cresce de forma linear ou que ele diminui de forma linear. Tá? Note que nem todos os gráficos na matemática são assim. Você já deve ter visto os gráficos de crescimento exponencial, gráfico, por exemplo, de um logaritmo, que é parecido com o gráfico dos terremotos lá. E tem outros vários, né? O seno, que é uma ondinha. Aqui a gente está estudando a parábola também, é importante. Aqui a gente está estudando o formato mais simples e mais frequente de função matemática, que é a reta, né? Então, dado pelo ax mais b. Então, aqui nós temos essa equaçãozinha, 2x mais 1, ela é uma equação de primeiro grau. A cada unidade que eu coloco em x, eu aumento em 2 o valor do meu y. Você pode reparar isso aqui nos dados dessa tabela. Ele jogou x igual a menos 1, o y deu menos 1. Quando ele jogou x igual a 0, o y deu 1, ou seja, uma subida de 2. Então é aquilo que eu estou te explicando. O slope, ele indica o quanto tu sobe a cada unidade. No caso do problema que a gente demorou um pouquinho mais para resolver, a caixa d'água, lá era 25 terços, né? Então a cada unidade de tempo, no caso de minuto, subia 25 terços de água, né? 8 qualquer coisa. Ó. E daí do 0 para 1 subiu 3. Um crescimento homogêneo de 2 em 2. É homogêneo? Reta. Agora vem um ponto importante, né? Quando nós estamos estudando uma equação de primeiro grau, e isso só funciona de modo geral na equação de primeiro grau, você precisa de apenas 2 pontos para encontrar qualquer informação que você queira sobre essa função, incluindo o gráfico. A gente sabe que uma reta é formada por 2 pontos. Então, tendo 2 pontos é suficiente. Mas o que são pontos? Né? Pontos é você ter o conhecimento do valor de x e de um valor de y associado a esse valor de x. O valor de x é uma coordenada, o de y também é uma coordenada. Os dois juntos formam um ponto. Então, aqui nós temos um ponto, aqui nós temos outro ponto. Com esses dois seria suficiente de desenhar a reta. Ele pega um terceiro aqui só para deixar a reta mais bonitinha.
Mas não importa, 2 são suficientes. Portanto, 2 pontos. A matemática é assim, né? A matemática tem uma regra meio geral, meio abstrata, que é o seguinte: se tu tem n incógnitas, n letras que você não sabe o valor, você precisa de n equações. Uma equação de uma reta, ela é dada por 2 valores que a definem, que é o a e o b, né? Que é o slope e o y-intercept. Então você precisa de 2 informações sobre essa reta para conseguir a equação dela. Portanto, os 2 pontos. Beleza. Aqui ele dá alguns exemplos bem interessantes, né? Note que o gráfico aqui, ele passou justamente em 1. Ele cruzou o eixo y aqui em 1, que é justamente o y-intercept. É o que a gente espera, né? Agora, esse gráfico aqui, meu amigo Otávio, ele está cruzando o eixo y em qual valor? 0. Logo, a gente espera que o y-intercept seja 0, né? A reta está inclinada para baixo, né? Sim. Qual é a implicação disso na equação? Você saberia me dizer? Que para cada x, Não. Calma. Você pode repetir a pergunta, por favor? Sim, nós temos uma reta inclinada para baixo. É uma reta decrescente. Né? Sim. Diferente dessa reta aqui, que é crescente, né? Ao aumentar os valores de x, aumentam-se os valores de y numa dada proporção. Aqui é justamente o contrário. Aumentar os valores de x, diminuem-se os valores de y numa dada proporção também. Ela é decrescente. O que isso implica na equação, no y igual a x mais b, no valor do slope e do y-intercept? Você consegue? Você lembra? Tem um slope negativo. Exato. Essa era a questão que eu queria ouvir, justamente. Então você conhece até que bem esse conteúdo. Talvez, pelo que eu estou reparando, você não tenha ainda as técnicas de resolver problemas, interpretação e tal, mas a teoria você até que sabe bem. Exatamente, a hora que a gente for olhar o slope dessa aqui, a gente vai ver que é negativo. Eu não sei exatamente qual é o valor dele, imagino que seja menos 2, então eu imagino que a equação seja y igual a menos 2x. Vamos ver? É, isso aí. Né? Por que eu sabia que era 0? Por que o B é 0? O y-intercept era 0. Exato, como você havia dito. E por que eu imaginei que seria menos 2? Então, bem, uma vez que o y-intercept é 0, e eu noto que para x igual a 1, eu tive y igual a menos 2, significa então que o x estava multiplicado por menos 2. Né? A ideia é essa. Certo, mano? Sim, sim. Ok. Beleza. Então, é muito bom, quando a gente tem uma reta que passa pela origem. A equação ela fica mais simples. Fica simplesmente um y igual a x. Certo. Outras características importantes. Curiosamente, esse livro aqui passa de uma forma mais simplificada que o livro de ensino médio aqui do Brasil. Mas nada supera o Hazy, que é o livro que o pessoal usa aí no High School dos Estados Unidos. Aquele livro lá é muito mal escrito, assim, tipo... Ele não explica muito, ele vai direto ao ponto, te manda fazer um monte de exercícios mecânicos e decorados, assim. Se tu quer realmente aprender a matéria, fica tenso. Tu já tem ideia do que tu quer fazer de faculdade, cara? Cara, não. No idea. Não, nada. Se tu seguir na área de exatas, você vai ter que ver um pouco a mais do que o pessoal cobra aí fora, velho. Sim, com certeza. Beleza. Engenharia e tal, tudo é exatas. Talvez até um pouco de administração, economia envolva isso. Envolve até porque eu tenho aluno de fora aí do Brasil que faz essas desgraças. Então tá. Nós temos essa reta inclinada e essa reta decrescente, né? Crescente, decrescente. E, novamente, nós temos aquele fato que você falou. Quando a reta é crescente, slope positivo, decrescente, negativo e mais, né? Temos um valor, e para toda a reta existe isso, um valor onde cruza o eixo x. A gente chama esse valor de zero da função. Aqui no Brasil, provavelmente aí eles chamam de root. Tá? A raiz. Por quê, né? Porque ela é o valor que tu
coloca na tua equação e a tua equação dá y igual a zero, ou seja, ela zera. Né? Esse é o zero da função. Um valor de x, que eu não sei qual é, que tu coloca na tua função e ela zera. Por exemplo, para esta aqui, o zero da função é 4/5. E a gente vai ver por quê. Se eu quero o zero da função, eu quero o valor de x que zere o y. Então eu implico que o y é zero e isolo o x. Isolar é deixar ele sozinho, por em evidência, que seja. E daí aqui fazendo as regras de matemática básica, 4/5, né? Ou seja, o valor que eu coloco nessa função, como eu havia dito, ela zero dá 4/5. Esse valor é 4/5. Então, o 4/5, ele tem uma característica muito importante para a equação, que é o seguinte. Para valores, nesse caso, onde a reta é crescente, afinal de contas o é positivo, para valores maiores que 4/5, por exemplo, o 1, o 2, o 10, 1 milhão, 10 trilhões, todos esses valores, eles vão me dar y positivos. Eu vou colocar esses valores maiores que 4/5 na equação. Qual é a equação? Essa equação. Coloco onde? No lugar do x. E os valores do y serão maiores que zero, serão positivos. Para menores, serão negativos. Tá. E não é sempre assim. Não é sempre assim. Não será assim quando tiver o a, o slope, negativo. Como é o caso aqui. Você encontrou que a root é menos 1/3. Qualquer valor maior que menos 1/3 vai te dar y negativo. Novamente, 1, 2, infinito não, 10 trilhões, coisas assim, vão te dar y negativos. E menores que ele vão te dar positivos. Então, o zero da função tem essa importância de dividir os valores positivos e negativos da função, tá? Tu já estudou a quadratic formula? Não, não estudei. Então tá. Então, mas eu sei o que é, mas nunca vi na escola aqui. Certo. Falando nisso, o que tu tá vendo na escola agora, velho? Cara, como eu pulei um ano, eu acho que eles até passaram esse conteúdo, só que eu não tava aqui. Agora eu tô vendo seno, cosseno e tangente. Trigonometry. Isso aqui. Trigonometria às vezes é pesado, né? A gente pode ver isso eventualmente perto de uma prova, caso tu queira. Com certeza. A gente tem. Daí tu manda uma listinha, tem bastante aqui, a gente pode ver. Não, sim, não, faltou preparo de minha parte para essa aula em específico, né? Porque meio. Certo. Primeira aula é sempre assim mesmo, pode ficar tranquilo. Então, vamos lá, vamos dar uma olhadinha nos problemas aqui. Se tu pegou bem a teoria até agora, vamos lá. Observe os gráficos de uma função para responder as questões. Então, vamos tirar dados do gráfico. Não quero mostrar as respostas ainda, então eu já vou colocar lá, a gente pode conversar um pouco. Tá bom. Né, o meu jeito da aula, velho, ele é muito prático, assim, por quê, né? Porque eu faço que nem o Sócrates, aquele filósofo lá. Ele falava que a gente só aprende de verdade quando a gente nota que a gente não sabe, né? Se eu ficar te mostrando aqui tudo pelo caminho certo, tu nunca vai reparar que tu pode começar uma conta pelo caminho errado. Nunca vai reparar as dificuldades, né? De fazer uma interpretação. Então, por isso que eu tendo a te cobrar mais do que eu realmente fazer. Tá. Aí, tu vai fazer, caso tu erre, tu vai ficar lembrando daquele erro, né? Na hora que eu te explicar, tu vai gravar muito melhor que se eu tivesse feito de primeira. Né? Que nem quando o professor explica a prova depois da prova, né? A gente sempre marca aquilo que a gente errou. Pode crer? Então, deixa eu dar mais uma reduzida aqui. Beleza. Então, o que ele está pedindo aqui? Está pedindo essas duas situações. Para qual é o valor de y, né, em outras palavras, quando o x é igual a 2? Consegue visualizar isso nesse gráfico achatado? Ué, não tá dando para ver o gráfico, mas o valor de y seria 0, né? O valor de y seria 0, exatamente. Bem, então o que a gente pode dizer desse x igual a 2, né? Ele tem um nome especial. É o nome que eu estava falando agora há pouco. Ué, que é uma função decrescente? Não, sim, a função ela é decrescente. Mas o x igual a 2 para essa função, ele recebe... Sim. Não, o x igual a 2 ele é o x-intercept. Né? Tá. Mas o que eu queria lembrar é que ele é o root, ele é a raiz. Né? Ele é o valor que eu coloco na minha função e ela zera. Certo? Eu não tenho a equação aqui, mas eu sei que se eu tivesse e eu colocasse x igual a 2 nela, ela ia zerar, certo? Porque qual é o y para esse x aí?
Zero. Zero. Então, é o x que zerou a função. Não é mesmo? Hã? Y igual a x mais b. Nessa situação, se eu coloco 2, vai zerar. Então, ele é o root. Para que valor de x temos y igual a 4? Tá, deixa eu fazer. Que é visualizar no gráfico de novo, né? Menos 2. Menos 2, exatamente. Eu não mostrei isso porque supostamente é matéria dada, porém, se você precisar, né, o que ocorre? Aqui a gente tem que saber colocar pontos no gráfico, né? Então, o que acontece? Para x igual a menos 2, as retas aqui verticais e horizontais, elas se encontram nesse ponto aqui. Hã? Esse ponto aqui é o ponto menos 2, 4. Então, de fato, quando tu tem y igual a 4, tu tem x igual a menos 2. Isso mesmo. Certo. Deixa eu salvar aqui. Para o próximo. Construir gráficos. Eu quero te mostrar uma ferramenta muito boa antes de pedir para tu realmente fazer um deles. Conhece o Symbolab ou o Wolfram? Na minha escola eu já usei o Desmos, que é uma calculadora O científica. Desmos, é a mesma ideia. Só que eu acho que o Symbolab é mais simpático. Já que você ainda não faz uma faculdade de exatas, nem nada do gênero, né? Acho que o Symbolab é muito mais simples de usar. Ele tem várias coisas aqui para você usar, mas o que a gente quer é um gráficozinho. Então a gente vem aqui em Graphing e escreve a função. No caso, a nossa primeira função era y igual a menos x, mais o que mesmo? Mais 3. Mas ficou um gráfico desse jeito. Apesar dessa ferramenta ser muito boa, existem algumas que são melhores. O Desmos é muito bom, mas tem uma para gráficos, em especial gráficos cartesianos, que eu acredito ser melhor para visualizar, porque ela te dá alguns elementos bem fáceis de usar, que é o GeoGebra. Então, olha só, para a mesma função que a gente tinha ali, tem um pouco mais de detalhes. Agora eu quero te mostrar uma função genérica, que eu estava descrevendo agora há pouco. Isso é igual a x mais b. Bem, que é a azul, né? Hã? Beleza. Duas retas com slopes diferentes, elas se encontram em algum momento. Agora eu quero te mostrar o que acontece se eu alterar o slope. Eu vou pôr ele para correr aqui. Agora o valor não vai ser mais 1, vai ser um valor que muda. Está mudando aqui, como tu pode ver no mousezinho. Quando a gente passa para valores negativos, tu pode reparar que a reta ficou decrescente, né? Sim. Mudar o slope muda também o ponto onde ela intersecciona a verde, muda o valor onde ela intersecciona no eixo X. A única coisa que não está mudando aqui é o y-intercept mesmo. É como se estivesse girando naquele eixo, né? Sim. Repara também que quando a gente se aproxima do zero, ela vai ficando mais horizontal. Olha só, está se aproximando do zero. Tá Pera, ficando o cada vez mais y-intercept horizontal. não mexe? Seria o x-intercept, né? Não, o y-intercept não mexe. Aqui, ó. Meu mouse não vai sair daqui. Esse é o y-intercept. Ah, sim, tá, tranquilo. Então, o que eu quero que tu repare, né? Quanto menor o módulo desse número que multiplica o x, mais horizontal ela é, tá vendo? Hã? Ó, vai aumentando o módulo, vai aumentando a inclinação dela. Então, eu estou falando do módulo, não estou falando do valor em específico. Assim, beleza, vou parar aqui em qualquer lugar. E agora eu vou mudar o y-intercept. O que tu acha que vai acontecer com a reta na hora que eu mudar o y-intercept aqui? Ué, ela vai subir ou descer? Exato, exatamente isso. Claro, isso altera algumas outras propriedades dela, como por exemplo o valor onde ela cruza a reta verde, o valor do x-intercept também. Mas o importante é notar que ela está subindo ou descendo mesmo, né? Em comparação com a verde. Então, agora ela está subindo.
Cada vez mais alto esse ponto aqui, né? Agora assim. Beleza, se a gente altera os dois juntos, eles têm uma mudança bem esquisita, né? Eu acho que a ideia é essa. Bem, então, eu vou fazer rapidinho uma conta lá. Eu acho que por hoje é isso, né? A gente está batendo nossa uma hora. Deixa eu voltar lá. Vamos encontrar um gráfico, então, baseado numa equação. O software fez rapidinho para a gente, mas como eu te falei aqui, o que a gente precisa para ter um gráfico de uma reta são 2 pontos. Como é que eu obtenho 2 pontos, Otávio? Sabe me dizer? Obtenho esses 2 pontos com a função de x. Com essa função aqui. Como é que eu faço para obter um ponto que seja? A regra é sempre a mesma. Eu tenho que escolher um valor de x, então eu vou escolher que x é zero e vou descobrir qual é o y associado. Tá vendo? No lugar de x eu coloquei zero. Eu escolho o valor de x. E eu recebo um de y. Logo, o primeiro ponto que a gente tirou aqui é 0 e 3. 0 para x, 3 para y. Agora eu posso escolher um outro valor de x também. Ou eu posso dizer que y é zero. Assim já encontro o y-intercept de cara. É o jeito que o pessoal gosta de usar nos Estados Unidos. Pelo menos é o que o menino me falou. Então daqui a gente tira de forma bem rápida que x igual a 3. Logo a gente tem o ponto 3 para x, 0 para y. Isso é o nosso P2. Então com esses 2 pontos, meu caro, a gente pode desenhar o gráfico. Para desenhar o gráfico tem todo um macete para ele ficar bonito, né? Claro, dar uma régua, mas principalmente notar os limites aqui. O valor mais alto em x é 3. E o em y também é 3. Então, eu não preciso me preocupar com a parte negativa do gráfico. Vou fazer um gráfico só com parte positiva e limitar o final dele no 3. Então, vai ficar assim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Certo? 1, 2, 3, 1, 2, 3. E agora vamos pegar os pontos, né? 0 e 3. O que significa ser 0 aqui? Significa que eu estou falando de um ponto que está sobre o eixo x. Ele passa em x igual a 3 mesmo. Então, ele está aqui. Outro ponto, como o y é 0, ele está sobre o eixo x. Está sobre o eixo y. E o x era 0. Aqui está sobre o eixo x, porque o y é 0. Está aqui. E agora a única coisa que eu preciso fazer é ligar os pontos. Assim, bonitinho. Pronto, isso aí é nossa reta. Beleza? Então, esse esquema é sempre esse. Para tomar uma prova real, se está certo ou não, a gente nota que ela é decrescente. Nosso slope era negativo? Era. Então, sim, faz muito sentido que o nosso desenho esteja 100%. Beleza? Tá, tranquilo. Fica como tarefa de treino aí de fazer as outras. E por hoje é isso, cara. Espero que tenha gostado. Logo que eu postar no YouTube, eu vou te mandar o vídeo. E precisar de mais aula, é só me chamar, beleza? Tá, tranquilo. Certo, meu amigo. Até a próxima. Valeu! Tchau, falou.